Eu já fui muito abençoado hoje de manhã de poder estar na igreja, levantando e cantando. Só tinha 4, 5 pessoas aqui, 6 talvez. Mas mesmo assim, adorar a Deus junto com outras pessoas é algo que você deve estar desejando isso em casa e eu também. A mensagem de hoje, ela é uma mensagem bastante interessante porque ela não é uma mensagem confortadora para todos. Para alguns mas nem para todos. E nós vamos tentar entender o que está acontecendo no mundo, que o mundo fechou, os países fecharam, tudo mudou num período muito rápido. Você, em janeiro, você já imaginou todos os seus planos para 2020? Falou, 2020 eu vou fazer isso, 2020 a gente vai fazer aquilo, e de repente você não fez nada, porque o mundo completamente mudou nesse momento. E agora, como é que você vai fazer sentido disso? É claro que nessa situação, milhares de pessoas, milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas, começaram a repensar o seu futuro. Começaram a pensar nas perguntas mais importantes da vida. E é claro, isso precisa de resposta. O propósito da vida, você entender o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com o mundo, o que vai ser da sua família, você precisa entender. E talvez nós estivemos tão preocupados com o imediato, com o agora, que nós não levantamos a cabeça. Eu vou contar uma história para vocês. Eu estava na Suíça em 95, foi a primeira vez que nós viajamos para fora do Brasil, com a família, um negócio fantástico. E estando lá, na Suíça, vamos para os Alpes, sabe aquela coisa de brasileiro, vamos para os Alpes, nunca viu neve na vida, vamos ver neve. Aí estacionamos o carro lá embaixo e fomos ver o preço que era para ir no bondinho lá para cima. Vimos que o sonho não ia se tornar realidade para todo mundo. Aí o meu pai, na sua generosidade, falou, gente, é o seguinte, vai você, tua irmã, minha irmã talvez esteja em Londres assistindo agora, a Sarinha, né, que hoje não é mais Sarinha, ela é altíssima, mas na época ela ainda era Sarinha. Então eu, a Sarinha e a mãe subimos e o pai ficou lá embaixo. Fomos até um determinado ponto. Dali para o lugar que poderia esquiar, era mais um bondinho. E não tinha dinheiro para essa segunda vez. Então a mãe falou, então agora eu fico e você e a tua irmã vão. Eu tinha 13 anos de idade. Então, alguns de vocês conhecem a minha mãe e sabem que ela é louca desse jeito. Falou, não, meu filho, você consegue, vai. Alugamos ali os esquis, fomos até lá em cima. Chegando lá, eu estava de jeans e camiseta para esquiar. Estava prontíssimo. Só que quando tinha um sol, não fica tão... Não é tão frio. Se você já teve a oportunidade de esquiar, quando tem um sol não é tão frio, não tinha luva, não tinha nada. E um dos trabalhadores ali me emprestou uma luva. Eu, com a luva agora, estava pronto. E quando eu estava esquiando, estava preparado para esquiar, lá estava eu olhando para os esquis. Eu era muito bom de roller, acredite ou não, mas era. Aí eu falei, vamos lá. E eu olhando para os esquis, como ia deslizando, e eu fui deslizando, e fiquei, vai e volta, sempre olhando para baixo, vai e volta, sempre olhando para baixo, vai e volta. Aí o rapaz veio e pediu as luvas de volta, eu entreguei as luvas e continuei, olhando para baixo, imediatamente aqui, levantava um pouquinho o olho, mas estava ali, pronto para aprender. De repente, eu estava indo e não percebi a inclinação que estava logo na minha frente. E eu entrei, depois me falaram que ali era onde o time de esqui da Suíça, oficial, eles treinam, nessa descidinha. Lá vai o Samuelzinho, sem luva, de camiseta, sem nunca ter esquiado antes, ladeira abaixo. A velocidade era algo tremendo. Aí eu percebi, eu não vou conseguir parar. Como é que você para? Me joguei. No que eu joguei, eu virei a bola de neve, que não é muito difícil de imaginar eu com uma bola de neve. Parei, finalmente parei, que bom. Quando eu levantei a cabeça e olhei para cima, adivinha o que eu percebi? Eu percebi que não tinha mais sol, que os bondinhos já tinham parado e não tinha mais ninguém da equipe de emergência. Só tinha a minha irmã me olhando, sem conseguir me ouvir, porque o vento estava de lá para cá. E agora? Agora eu comecei a pensar nas perguntas mais importantes da vida. O que fazer se eu morrer nessa neve? Você talvez nunca passou por um frio desse. Deixa eu te explicar. Quando não tem sol, e a cada passo que você dá,
você vai até o joelho de neve e você começa a molhar a calça, as pernas. Você de camiseta cai e de repente a camiseta está molhada. E o vento começa a bater. Eu vi ali a morte. E eu olhava assim e não via muita solução para aquilo. Foi meia hora eu consegui andar 5 metros. E tinha mais 50 metros para poder chegar aonde a minha irmã estava. Tive que deixar os esquis. Abandonei os esquis. Mas não era alugado, o que você vai fazer? Não sei o que eu vou fazer. Eu sei que eu não quero morrer. Fiz tanta oração para Deus, prometi tudo que eu tinha para prometer para Deus. Se eu conseguir sobreviver, Senhor, eu vou fazer tudo isso aqui. A lista era grande. Eu não morri naquele dia, mas foi quase. Essa lição tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. O mundo passou quanto tempo focado no lucro desse mês, no lucro desse ano, nas coisas da terra, nas coisas que estão imediatamente próximas a nós. E nós íamos muito bem, até chegar essa crise. E como nós chegamos nessa crise e não vemos uma solução muito rápida para essa crise, é normal que todos nós agora levantemos a cabeça. E quando você levanta a cabeça, você percebe que as profecias estão se cumprindo. Quantas pessoas estão voltando para a igreja nesse momento? Talvez eu esteja falando aqui com alguém que ia para a igreja um tempo atrás, e daí o mundo e as coisas do mundo dominaram a tua vida. E agora que o mundo parou, o inimaginável está acontecendo, talvez seja um momento de reflexão para você. E você começa a se perguntar, o que vai ser de mim e da minha família? Não só nos alguns anos que você vai viver ainda, algumas décadas que você vai vivendo agora. Você levanta a cabeça e você olha para a eternidade. E é isso que nós vamos falar hoje de manhã. Ou hoje à tarde, dependendo de onde você estiver assistindo. Nós vamos falar da eternidade. E para isso, é claro, nós vamos precisar do Deus que é eterno, para que Ele nos ajude a entender. Então feche seus olhos aí, eu vou fechar aqui. Senhor Deus, vamos abrir a Tua palavra para entender que mensagens você tem para nós nesse período da história. Senhor, às vezes é muito fácil nos confundirmos com tantas palavras que a Bíblia tem, mas hoje de manhã nós imploramos para que possamos todos, cada um de nós que está ouvindo nessa transmissão, possa entender a Tua palavra para as suas vidas. Em Teu nome, amém. Abra aí a sua Bíblia, o seu device, no livro de Apocalipse, que está lá para o final, é o último livro. Apocalipse, capítulo 14. E se você tem alguma dúvida, que mensagens Deus terá antes de voltar, essas são as mensagens. O livro de Apocalipse coloca essas mensagens, você vai ver, eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, no versículo 6, a palavra anjo, em grego, é angelos, que significa mensageiro. Então, um anjo era um mensageiro, é a mesma palavra. Não significa que é algo diferente, é um mensageiro. E diz aqui que Deus vai enviar mensageiros antes da sua segunda vinda. Antes do mundo terminar e recomeçar de novo, Deus vai enviar mensageiros. E quais são essas mensagens? Versículo 6 diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e língua, e povos, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica. Agora vamos para a segunda mensagem angélica. Qual que é a segunda mensagem que Deus tem para entregar para você hoje? É essa aqui, ó. Um segundo anjo seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Não entendi, vamos entender daqui a pouquinho. Qual é a terceira mensagem? É essa aqui, ó.
Seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça dos seus tormentos sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essas são as 3 mensagens. O que parece muito estranho, porque a primeira mensagem, ela começa com temei a Deus e dai-lhe glória. A última mensagem apresenta um fogo e enxofre eterno. E aí vem a pergunta: como que Deus pode ser um Deus de amor, um Deus de graça e um Deus que traz o fogo eterno? É muito mais fácil você escutar pregadores que falam do amor de Deus e jamais mencionam o fogo eterno. Mas as próprias parábolas de Jesus têm esse paradoxo. E você vê o amor de Deus nas parábolas, mas você vê que no final, alguns vão fazer parte da nova terra e outros vão acabar mortos nesse fogo. Como que você entende o amor e a graça e o fogo eterno ao mesmo tempo? Essas 3 mensagens, elas apresentam como Deus age desde o começo da história. Desde o começo da história, existe uma hora de juízo, de salvação. E as passagens da Bíblia têm a ver com os momentos onde elas são lidas e com o futuro. Na promessa que Deus fez lá em Gênesis 3:15, ele diz que um dia virá um Salvador que vai acabar, que vai pisar, que vai destruir a cabeça da serpente. Isso significava que Adão e Eva não precisaram morrer naquele dia, mas que o cordeiro que eles sacrificaram, que Deus sacrificou naquele dia, simbolizava o seu filho, que um dia iria trazer a salvação para todos. Aí você tem alguns versos depois, a primeira tragédia de julgamento de Deus, que foi o dilúvio. E agora uma coisa muito importante que eu e você precisamos entender. O dilúvio não foi um ato destrutivo de Deus. Ele foi um ato salvífico. O que significa isso? Deus, no dilúvio, não estava destruindo a humanidade. No dilúvio, Deus estava salvando a humanidade. E a Bíblia é muito clara nisso. Leia ali os primeiros 7 capítulos de Gênesis, você vai entender que quando Deus se aproxima de Noé, a humanidade está tão destruidora, eles estão tão corruptos pelo mal, os inocentes estão sofrendo com tamanha angústia que Deus precisa salvar, porque se Ele não salva, os seres humanos vão destruir a si mesmos e a terra por completo. Se Deus não tivesse trazido o dilúvio, os seres humanos teriam destruído a terra e a eles mesmos, pelo mal que corrompe os nossos corações. E aqui outra característica: antes dessa destruição, Deus envia um mensageiro. Deus sempre envia mensageiros. Pois o objetivo de Deus e o amor dele não está em destruir, está em salvar. E esse mensageiro era Noé, que por 120 anos, enquanto ele prepara essa arca, ele prega. Ele prega as madeiras e ele prega os corações. E ele, através dessa mensagem, dizia: Deus quer te salvar. Entra na arca, até o ponto de ver os animais entrando. Os animais eram um sinal de que algo muito diferente ia acontecer. E desses animais, enquanto entravam na arca, a humanidade olhava esses animais entrando. E na época não tinha muita gente nessa humanidade. E ao contemplar os animais entrando, eles precisavam se perguntar: nós nunca vimos isso antes. Será que Noé está falando a verdade? Será que o mundo será destruído pela água? E se eles perguntaram isso, nenhum deles aceitou essa mensagem. Noé foi talvez o evangelista mais desesperadamente
mal-sucedido da história. Somente a sua família entrou na arca. Até que chegou o momento onde a porta da arca se fechou. A graça se estendeu até o momento onde a porta se fechou. A partir daquele momento, durante essa uma semana sem chuva, quem queria entrar não podia mais. Assim que começou a chover, quem queria entrar não podia mais. Então entenda que Deus, na sua misericórdia, Ele permite a nossa liberdade entre tantos pontos. Existe limite na nossa própria liberdade. Deus permite que você vá até aqui, mas não passe disso. Olha o que Ele fez com Lúcifer, Satanás, quando ele estava acusando a Jó. Não vai passar daqui. Até aqui você vai, mas não passa disso. E Deus não permite que nós vamos além disso. Quer entender melhor isso? Vamos ler a história de Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis capítulo 19. Que história triste de Sodoma e Gomorra. Foi o primeiro ato de julgamento de Deus em cidades com fogo. Gênesis capítulo 19. Veja a história de Sodoma e Gomorra. Aquelas duas cidades terminam completamente destruídas, com fogo e enxofre. Da mesma forma que Jesus fala que no julgamento final também vai envolver fogo e enxofre. Da mesma forma como essa terceira mensagem angélica fala de fogo e enxofre. Sodoma e Gomorra passou por isso. Aonde está o amor de Deus? Quando nós falamos sobre fogo e enxofre, para entender isso, nós precisamos entender Gênesis, precisamos entender lá no Éden, precisamos entender o dilúvio e precisamos entender a história de Sodoma e Gomorra. E para isso nós vamos ler alguns versículos aqui, para deixar que a Bíblia conte a história por si mesma. Vamos ler desde o versículo 1. Vá acompanhando aí em casa desde o versículo 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma. Eu vou ler da tela para você acompanhar junto comigo. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor me acompanhem à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram na sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento. E eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. E a palavra aí é meninos. Desde meninos até velhos cercaram a casa. Isso é muito importante. Presta bem atenção nesse texto. Chegaram Ló e lhes disseram: aonde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Tragam-nos para nós aqui fora, para termos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si. Pausa e presta atenção aqui. Nós estamos falando aqui de uma cidade aonde a reação normal dos habitantes da cidade, desde meninos até os velhos, é quando chegam visitas, é arrastar as visitas para o meio da praça e estuprar essas visitas a noite inteira. Essa é a reação desses habitantes dessa cidade. Queridos, o mal se tornou algo tão real, algo tão presente, que não existia polícia que os impedisse, porque ninguém queria os impedir. Isso era o novo normal. Era assim que acontecia. E ai de alguém que tente proibir. Olha o que aconteceu com Ló, que não era um santo também. Vamos passar para a próxima parte. Ló saiu da sua casa e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade.
Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Vamos parar para conversar sobre Ló, que ninguém conversa sobre Ló. As filhas dele também estavam sob a proteção dele. Não pense que os santos não vão ser influenciados pelo seu meio, se eles escolhem fazer parte de lugares que são maus. Assim como Babilônia, essas cidades estavam tão perversas, que Ló tenta ter misericórdia com as visitas e oferece as suas filhas como sacrifício. Eu não sei quão jovens eram essas meninas, mas Ló não era nenhum santo. Que história triste. Vamos continuar. Próximo. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. Olha só, o mensageiro, dizendo, os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém? Próximo verso. Porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir a cidade. Perceba que Deus tem um limite. Chega um momento que o mal se torna tão perverso, que Deus fala: chega. Até aqui eu permiti, a partir daqui, não. O mal não vai vencer além disso. No céu foi a mesma coisa. Quando a Bíblia diz e houve guerra no céu, nós achamos que foi Satanás que começou a guerra. Não foi. Satanás começou a discussão. Satanás começou o problema. Satanás começou a acusação. Mas quem começou a guerra foi Miguel. Pois a Bíblia diz: Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão lutou, e o ladrão se revidou, mas ele não tinha força e, portanto, foi expulso do céu. Foi Miguel que começou a guerra, porque chega um momento que Deus fala: chega. Até aqui eu permiti, a partir daqui, não. O mal não pode crescer a ponto de destruir a humanidade que Deus criou. Todo o ato de Deus é salvífico, pois Ele manda mensageiros. E Ele fala: se você não quiser fazer parte dessa confusão, se você não quiser fazer parte desse mal, saia daí, abandone isso. Vamos ver o que aconteceu. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, pois o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Queridos, está chegando um momento que Deus também vai dizer a essa terra: até aqui eu permiti o mal, agora chega. Deus também vai trazer a salvação para essa terra e um recomeço que essa terra precisa. Dessa vez, com todos. E eu sei que você tem parentes, pessoas que você ama, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, que você não sabe nem como abordá-los, dizendo: Deus está fazendo algo novo. E Ele nos ama tanto que Ele quer que você faça parte deste novo mundo que Ele vai criar. Abandone o mal. Quantos parentes olham para você e dizem: vocês devem estar brincando, né? O mundo continua normal, todas as coisas continuam bem, nada vai acontecer. De repente, um vírus para o mundo. Queridos, essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, a Bíblia fala que ele é um dos sinais, e o futuro talvez seja muito pior do que isso. Talvez
o futuro, ficar em casa talvez não seja uma opção. Eu não sei. O que eu sei é que Jesus está voltando. E a porta da graça logo vai se fechar. Mas por enquanto ainda existe graça. E eu não sei como você vai comunicar isso para os seus parentes. Como é que você vai transmitir essa mensagem? Como é que você vai entregar as mensagens angélicas que Deus pede para você entregar para as pessoas que você ama? Eu não sei. Olha o que aconteceu aqui. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for destruída. Foi castigada. O julgamento de Deus já começou. E Deus quer te salvar. O que Deus precisa fazer contigo para que você acorde para a realidade? Para que você largue o mal e você se abrace com Jesus de uma vez por todas. Olha o que os anjos tiveram que fazer com Ló. Presta atenção. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade. O que Deus precisa fazer contigo, amigo? Deus já anunciou, Deus já te falou, você está vendo a realidade. Quanto tempo você vai ficar na cidade de confusão, na cidade da Babilônia, na cidade que faz o mal? A Bíblia diz assim, ó, sai dela, povo meu. Para você entender essa mensagem, nós vamos precisar muito mais do que um sermão. Comece um estudo bíblico. Deus quer transmitir essa mensagem para que você entenda por você mesmo. Não adianta só o pastor entender. Você precisa entender. Porque se você não entender, talvez você não consiga estar do lado de dentro da cidade santa. Já falamos sobre isso daqui a pouquinho. A segunda mensagem angélica, ela precisa de Apocalipse capítulo 18 para entender. Então abre lá em Apocalipse capítulo 18. É uma explicação mais ampla desse anjo, da mensagem dele. Desde o versículo 1. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Ele clamou com poderosa voz: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo o espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, para que não incorras as suas pragas. Vamos dar um pulo aqui. Para o versículo 9. Os reis da terra com quem elas prostituíram e viveram em luxúria, sobre ela chorarão e prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe, pelo amor do tormento dela, dirão: ai, ai, grande cidade Babilônia, cidade forte, numa só hora veio o teu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, pois ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, etc. Hoje o que mais existe é uma confusão. E a palavra Babilônia vem da Torre de Babel, que foi uma confusão. Ali o homem queria ser igual a Deus. Mas Deus é Deus e nós não somos. Na segunda mensagem angélica, existe um convite para você não adorar, para você não ficar na confusão, para você sair dessa confusão. Em 1960, naquela década, filósofos franceses, como Michel Foucault e Derrida, eles trouxeram a ideia de que a verdade não existe, de que tudo era uma manipulação. E principalmente as igrejas e os governos e a própria ciência eram todas manipuladoras. Isso veio a ser chamado de pós-modernismo ou deconstrucionismo. Para mim não existe doutrina mais demoníaca do que essa. E a razão é muito simples.
A verdade sempre teve inimigos. Outras mentiras que eram apresentadas como verdade. Mas no mundo que estamos vivendo hoje, depois da influência de Foucault e Derrida, o que nós temos é a própria noção da verdade, de que pode existir uma verdade. Essa aí já não existe mais. Não existe mais verdade. O Salmo 23, por exemplo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, diria Michel Foucault, é claro que o pastor ama as suas ovelhas. Ele precisa da carne delas. É claro que as igrejas amam os seus membros. Precisa do dízimo. E tudo se torna um jogo de poder. É claro que Deus diz que vai destruir. Ele precisa de pessoas que tenham medo dele para poderem adorá-lo. Senão não adianta nada. Queridos, eu estou aqui para te dizer que a verdade existe. E ela tem um nome, Jesus Cristo. Deus precisa que você entenda o que Ele quis revelar para você. Mas o mundo está uma confusão. Quantas igrejas, quantas denominações existem? Mas a verdade existe. E a verdade pode ser encontrada através do estudo das Escrituras. Existe uma confusão muito grande nas igrejas evangélicas e na igreja católica, em todas elas. Eu vou dar um exemplo. A igreja católica acredita na ressurreição dos mortos. As igrejas evangélicas também. Porque a Bíblia ensina que os mortos vão ressurgir. Certo? Certo ou não está certo? Olha que interessante. Mas elas também acreditam que quando você morre, você vai para o céu ou para o inferno. Que confusão é essa? Se quando você morre, você vai para o céu, por que você precisa da ressurreição do corpo? Porque existia um bispo chamado Agostinho, que pegou Platão, filosofia grega, e colocou dentro da Bíblia. E a partir dali, todas as denominações, primeiro a igreja católica, depois o protestantismo, depois todas as outras, começaram a ensinar que quando você morre, o teu espírito vai para o céu, vai para o inferno, porque a alma é eterna. A Bíblia nunca ensinou isso. Saia dessa confusão. Se você quer entender o tamanho da confusão, fala, mas espera aí, pastor. Você está dizendo então que quando a pessoa morre não vai para o céu? É isso que a Bíblia ensina. Então esse inferno aí não é algo que está acontecendo agora? Deus não está punindo as pessoas pela eternidade? Não. Sodoma e Gomorra, não existe nenhum lugar no Oriente Médio que continua queimando com fogo e enxofre. Porque o fogo queima até ele terminar de queimar. Só que as consequências desse fogo eterno que Jesus fala, essas consequências são eternas. Não, pastor, não pode ser. Como assim a Bíblia diz que quando você morre, você não vai para o céu ou para o inferno? Então os meus parentes que morreram, eu não posso falar com eles? Não. Até pode, né? Mas eles não estão lá ouvindo. Eles estão esperando a ressurreição. E queira Deus que seja a ressurreição dos vivos. A ressurreição daqueles salvos. Se você quiser entender o tamanho dessa confusão, é só ver a história de Lázaro. 4 dias morto. Olha aí a sua Bíblia em João. O que Lázaro disse quando ele ressurgiu? Dá uma olhada. Sabe o que ele disse? Nada. Sabe por que ele não disse nada? Porque ele está dormindo. Se Lázaro estivesse no céu por 4 dias e Jesus chama ele para a terra, ele teria alguma coisa para dizer. Senhor, quão lindo foram os teus átrios que eu vi no céu. Que coisa maravilhosa. Ele não disse nada por quê? Porque estava morto, estava dormindo, esperando a ressurreição. Como a irmã dele preveu. Pois ela ouvia de Jesus isso. Mas e se ele estivesse no inferno? Bom, aí sim ele teria muito para agradecer, né? 4 dias queimando, voltou e falou, opa, Senhor, glória a ti. Uma segunda chance, mas ele não estava no inferno, ele não estava no céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você morre, você dorme. Então por que todos os pastores evangélicos e padres católicos e outras religiões ensinam que a alma é eterna e você vai para o céu ou para o inferno? É porque eles estão confusos. Outra coisa que é muito confusa é o sábado e o domingo. Não existe passagem bíblica nenhuma que diz que Deus agora abandonou o sábado e agora precisamos adorá-lo no domingo. Não existe. Essa passagem não existe. Só que está todo mundo confuso. Queridos, a verdade existe.
E você pode sabê-la, você pode encontrá-la, você pode entendê-la. É só estudar a palavra de Deus. Não fique confuso. Eu sei que é politicamente incorreto querer dizer que uma igreja está certa e as outras estão erradas. Mas a verdade existe. E eu quero encontrar a verdade, pois é a verdade que liberta. E a verdade tem um nome, se chama Jesus Cristo. Esse livro é a revelação de Jesus Cristo, como diz o primeiro capítulo. Esse fogo eterno será uma realidade, será. É só ler o capítulo 20 de Apocalipse. É um momento que acontece, onde aqueles que estão fora da cidade tentam atacar a cidade, e Deus assim destrói o mal, e todos aqueles que escolheram ficar do lado do mal. Eu quero fazer um convite para você, e para isso eu vou contar uma história que eu conto toda vez que eu falo sobre isso. Uma família brasileira, porque fica mais legal se for brasileiro, estava visitando Londres. E foram para um shopping muito caro em Londres, chamado Westfield. Que em Londres é um shopping de rico. E eles estavam, o filho, né, o menino, 4 anos, tinha uma bolinha que quicava assim. Você já ouviu essa história, mas eu vou contar de novo. Uma bolinha que quicava. E ele brincando com aquela bolinha, de repente a bolinha quicou muito alto. E atravessou e foi quicando no outro andar de baixo, que é um lugar aberto. E ele entrou dentro da loja da Tiffany. Ok? Aquela loja caríssima de joias e tal. E lá entrou dentro de um vaso da Tiffany. Aqueles vasos lindos, entrou. E o menino conseguiu correr pela escada mais rápido que os pais. Chegou lá, botou a mão para pegar a bolinha que caiu dentro do vaso. E não conseguiu mais tirar a mão lá de dentro. Aí os pais chegaram apavorados, a gerente já estava lá. E a mão trancadinha ali dentro do vaso, não conseguia tirar e não conseguia tirar. E foram pegar sabão. Sabão não funcionou. Aí foram pegar azeite. Azeite não funcionou. E o pai começou a suar. Que agora ele sabia o que ele tinha que fazer. E vamos tentar outra coisa, vamos tentar outra coisa, vamos tentar outra coisa. Nisso vem a gerente com um martelinho desse tamanho assim. Coisa mais linda o martelinho. E traz e coloca assim em cima do balcão. O pai dá uma olhadinha no vaso assim e percebe. 12.500 libras. Isso em real. Você deixa o filho, né? Leva. É muito dinheiro. E o pai começou a pensar, eu tenho tanto nesse cartão, eu tenho tanto de limite nesse cartão aqui, e foi botando os cartões todos na mesa, pá, 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 pá. E a gerente foi passando, e foi passando, e foi passando. Pronto, pagou a dívida. Aí, pegou o martelinho, o próprio pai pegou o martelinho, ok, filho, tá bem, tá bem. E ele quebra o vaso. Quando ele quebra o vaso, o pai percebe que a única razão porque o filho não conseguiu tirar a mão de dentro é porque ele estava agarrado na bolinha de R$3. Deus não quer te destruir. Ele te ama. É pelo amor que Ele tem por ti. Você, que Ele enviou o seu Filho e verteu o seu sangue para te salvar. Ele te ama mais do que você pode imaginar. Ele não quer te destruir. Deus quer destruir o mal. Mas todos aqueles que decidem se agarrar ao mal também serão destruídos. A porta da graça vai se fechar. Antes que ela se feche, eu imploro contigo, como Noé implorou aos seus vizinhos e habitantes da terra. Abra a mão do mal. E tira a sua mãozinha desse vaso do pecado. Não vale a pena você ficar tão abraçado com o mal. Saia da confusão. Tema a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Ah, pastor, o que eu vou fazer? Porque a vida está difícil. É claro que está difícil.
A Bíblia diz que ia estar difícil. Mas olha só no versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Pastor, eu quero muito fazer parte desses santos. Eu quero muito que Deus me considere um santo. Você tem que aceitar Jesus. E olha só as duas características que são dadas ao povo de Deus no fim dos tempos. Primeiro, eles guardam os mandamentos de Deus. De quem? De Deus. Eles guardam os mandamentos de Deus. Quantos mandamentos eles guardam? Todos os mandamentos. Eles guardam os 10. Eles não ficam assim, olha, o quarto, esse negócio do sábado aqui, isso aí é coisa do Velho Testamento. Os outros 9 nós vamos continuar seguindo. Deus é Deus e você não é. Você não decide quais você vai seguir, quais você não vai seguir. Quem decide isso é Deus. A primeira característica, eles guardam os mandamentos de Deus. Tem gente guardando os mandamentos de Deus. Judeus são uns que guardam os mandamentos de Deus, que tentam guardar ainda os mandamentos de Deus. A segunda característica é que eles têm fé em Jesus. Aqui, ó. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Essa é a segunda característica. Os judeus não têm a fé de Jesus. Eles não acreditam em Jesus. Eles não acreditam que Jesus foi o Messias prometido. Ah, mas as igrejas evangélicas, igreja católica, essas acreditam. Acreditam. Elas acreditam em Jesus e pregam a graça e o amor de forma fantástica. Mas elas não guardam os mandamentos de Deus. Não todos. Eu sei que essa é uma mensagem que é politicamente totalmente incorreta. Queridos, eu quero dizer para você que só existe uma igreja, uma denominação, um povo, um grupo que guarda todos os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que essa é uma mensagem terrível. A Igreja Adventista está dizendo que ela está certa, todo mundo está errado. Eu mal posso esperar o dia que a marca da Igreja Adventista não será mais necessária. Uma das minhas responsabilidades é a marca da Igreja Adventista para o mundo. E eu mal posso esperar a hora de que as placas de igreja serão irrelevantes. Porque não é a placa que te salva. Se você acha que porque você é adventista, você vai ser salvo, você não entendeu nada. Deus está preparando um povo que guarda os seus mandamentos e tem fé no Filho dele, que é só através do Filho que a salvação existe. Essa é a essência dessas mensagens. E eu quero te convidar hoje, para você tomar uma decisão de permanecer firme com Cristo. Se você quer entender mais dessas verdades, se você quer entender o que significa ser um adventista do sétimo dia, eu vou explicar em uma frase. Os adventistas são esses anjos, esses mensageiros, que têm essas mensagens para entregar para todos. É isso. E eu quero te convidar para que você se torne um desses mensageiros. Talvez você esteja assistindo isso ao vivo. Talvez um parente ou um amigo seu colocou o teu nome ali, te deu um tag para você assistir isso depois. Talvez você está assistindo esse vídeo, eu não sei como que você está assistindo, mas se você está assistindo, esse convite é para você você se tornar um desses mensageiros que traga essas mensagens de salvação, que ainda existe chance para as pessoas desse mundo. Entre em contato com essa página. Ou ache qualquer adventista que você fala assim, eu quero se tornar um mensageiro aí de Apocalipse. Ele vai saber o que fazer. Ele vai te botar em contato com alguém que vai te dar estudos bíblicos, para que você entenda a mensagem de salvação por completa. E em toda essa crise, saiba, quer melhore, quer piore, Jesus está voltando. E um dia nós vamos morar com Ele. Amém. Ore comigo. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, abençoe as famílias que estão ouvindo essa mensagem. Obrigado, Senhor, porque aceitaste a nossa adoração nesta manhã, as músicas que cantamos a Ti, mas principalmente porque o nosso coração se prostra perante a Tua majestade. Pai querido, obrigado por essas mensagens lindas que Tu traz para o fim dos tempos. Senhor, nós queremos ter o temor do Senhor que Apocalipse fala. Nós queremos sair da confusão que é Babilônia. E nós não queremos adorar a besta. Nós queremos adorar somente a Jesus Cristo. Senhor, dê-nos a paciência dos santos. E paciência é algo terrível, porque envolve permanecer fiel
em meio às provas. Quantos de nós estamos passando por provas nesse momento? Que possamos ser fiéis a Jesus e a Ti. Te pedimos em Teu nome. Amém.